Quero começar, digamos assim, Larissa, aos fatos e ao espírito que anima os fatos. Né? O Umberto Eco, o escritor italiano, pensador, filósofo, semiólogo, romancista. Momento cultural. Felizmente já morreu. Ele tem uma expressão que eu gosto muito. Duas palavrinhas. Chama metafísica influente. Assim, quando determinadas coisas, vale bem, começam a... Quando você vê, elas estão materializadas, presentes, né? Os astros se E alinham. ditam o debate. Ditam o debate. É claro, por exemplo, que por trás dessa história da criminalização de meninas estupradas, nós temos um espírito, nós temos o grande sacerdote que comanda essa política do ódio. Se chama assim Jair Bolsonaro. Bolsonaro que tem pronunciamentos no passado em favor, de tal sorte em favor do planejamento familiar que não excluiu o aborto. Ele deu uma entrevista, mostrou uma fotografia do Jair Renan e disse, ele falou para a companheira dele, você decide. Ele disse, está ali, ela decidiu. Por ele, a decisão era dela. É claro que quando Bolsonaro falava de planejamento familiar de um modo muito agressivo, né, ele falava de um modo, valeu bem, que ele queria que nascessem menos pobres. Ele dizia, a pobreza no Brasil deriva do fato de nascer muita gente. Precisamos de menos gente no Brasil. Tá. Você não precisa de política pública, você não precisa de nada. Está nascendo pobre demais. Se ele soubesse alguma coisa de economia e de economia política, ele diria algo assim, Larissa, para o funcionamento do nosso capitalismo, nós já temos pobres suficientes. Então precisa eliminar alguns. Ou impedir que nasçam. Era essa a concepção, mas estava longe de ser uma concepção contra o aborto. Isso ele foi vendo ao longo da política, na sua aliança depois com os evangélicos. Aí ele veio com essa história. E não há dúvida de que hoje ele é a grande referência do pensamento de extrema-direita que pega a direita também. Não é? Acontece que essa direita... Vai bem, como disse o Fábio Van Garten, que foi auxiliar do Bolsonaro, Sim. a direita quer alguém mais limpinho. Acha que o Bolsonaro é meio grosso, meio cheio de borrão, sabe? Né? É ali aquela coisa que derruba a farofa. Né? É que é tudo industriado, mas de qualquer modo ele é grosso mesmo. Meio ignorantão, meio não. Né? Fala as maiores batatadas. Não é que essa direita não quer que não se façam batatadas. Pode fazer. Mas cuidado ao falar. Né? Tem que ser um troço mais amplo. E já tem uma construção em curso que é de setores importantíssimos da imprensa, especialmente da área econômica, né? Dessa direita mais liberal, que se diz liberal, né? Essa turma que quer cuidar da pobreza, mas o pobre tem que ser um pobre bom, Larissa. Não pode ser um pobre meio ranheta que fica reivindicando, pedindo, cobrando. Tem que ser um pobre mais educado um pouco. Né? Além de pobre vai ser mal educado, olha bem. Ele fica cobrando, e fica, como fez lá em Porto Alegre, né? Quer ocupar, a enchente tomou casa, não tem casa, tem um prédio desocupado, vai lá, ocupa, o governador vai lá e manda a polícia. Tem essa, né, Eduardo Leite? Manda a polícia tirar.
Debaixo de porrada. Meu Deus. E nesse sentido, tem uma figura que está aparecendo, que é... O problema é o seguinte, você que está acompanhando o programa, presta atenção. O Bolsonaro sabe que ele não vai reconquistar a elegibilidade. Essa conversa de que vai, não vai, e eles sabem disso. E, portanto, ele terá que fazer um candidato. O candidato que se mostra viável desde agora é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. O problema de Tarcísio de Freitas para Bolsonaro, vejam, não é um problema para mim. Eu sou um analista, estou vendo. E como cidadão, você votaria? Não. Estou sendo claro. Hoje não, a eleição está longe. Mas quem está incomodado... O Tarcísio foi comprado, digamos assim, comprado no sentido de comprar uma ideia, não estou falando de... né? Por setores importantes da imprensa, que o bolsonarismo detesta. Por setores importantes da direita, que não é direita bolsonarista. E mesmo setores centristas que se relacionam bem com esses pobres mais bem educados, assim, de que eu falei, sabe? Pobre sem que sabe ser grato. E por isso ele foi jantar na casa do Luciano Huck. Nada contra. Mas, junto com o Roberto Campos Neto, jantar de amigos. Um lugar em que Bolsonaro, até onde acompanho, jamais irá jantar. Acho que não seria convidado, e se convidado, acho que não iria, vale bem. Sim. Mas Tarcísio não só é convidado, como vai. Conversa com ministros do Supremo, tem uma conversa. E isso, em setores do bolsonarismo, é considerado inaceitável, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que Tarcísio é viável e que Tarcísio, se eleito, pode construir ali alguma coisa que seja interessante para livrar a cara dos bolsonaristas, quem sabe, a depender de como seja o Congresso, da articulação com a Justiça. Mas também pode diminuir a pureza, né, Vólio Bem? Sim. Pode diminuir a pureza de direitismo. Sim. Não que Tarcísio, por exemplo, na política de segurança pública, na política de segurança pública, não faça tudo aquilo que Bolsonaro adora ver, apoia. Mas, nitidamente, há uma possibilidade de o tarcisismo, né, ser mais amplo do que o bolsonarismo. Entendem? E isso eles não aceitam. Não por enquanto. Daí que o Valdemar Costa Neto houve o programa do PL, né? Programa Horário Político. E o Valdemar Costa Neto disse: nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Eu vou te passar uma informação aqui. Tarcísio e Valdemar, por exemplo, não são da mesma enfermaria, viu, Vale Bem? Não, né? Eu brinco, é uma imagem que eu tenho de uma amiga de um amigo meu, que eu acho a imagem ótima, disse fulano e dizia, a gente é de enfermaria diferente. Ou seja, a gente fosse um hospício, a gente estava em alas distintas. Né? Então, assim, Tarcísio e Valdemar não são exatamente... Aliás, quando o Tarcísio trabalhava no DENIT, eu tenho essa memória. Vai bem, você desconfia da minha memória, vai bem? De jeito nenhum. Ah, bom. Então tá. E você, Larissa? Não, jamais. Não. Não diga excelente, rei. Eu estou precisando de elogio hoje, eu estou um pouco carente. Excelente. Obrigado, Larissa. Eu lembro. Tarcísio no DENIT e Vai Bene botou um monte de gente para fora que era da turma do Valdemar, sabia?
Faz aí um mês e pouco, a gente viu o Valdemar anunciando a ida do Tarcísio para o PL. Tarcísio falou, não, vou não. Então o Valdemar está dizendo, meu candidato é Bolsonaro, sabendo que Bolsonaro não será. Mas ele está dizendo, mas é o maior partido do Brasil e tal. Um pouco assim, o recado que se deu, ele disse, o nosso candidato é Bolsonaro. Mas se não for ele, agora, se ele não for, e ele não será, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro. Devemos isso a ele. Quem tem voto, vai bem, presta atenção. Vai bem, não se distraia. Jamais. Quem tem voto é ele. Você acha que o Valdemar está contando isso para mim, para você, para Larissa ou para quem? Ele está falando isso para o Tarcísio. Dizendo, Tarcísio, você está achando que o voto é seu? Não é não? Não. É do Bolsonaro. E lá na eleição, foi mesmo. Nós brincamos aqui, né? Caso um dia eu me encontrasse com o governador, ou Vale Bene, eu certamente perguntaria, o senhor já tem o endereço do iFood? Né? Uhum. Caso acontecer. Ao que ele riria com graça. Então o voto, sim, era do Bolsonaro. Agora, Tarcísio já começa, de fato, a construir. O que está incomodando o Bolsonaro é que o Tarcísio começa a construir uma alternativa de direita. Ela é de direita, com os pés plantados na direita, mas dando piscadelas para o centro. E na cabeça das elites brasileiras, inclusive, isso é a coisa ideal. Porque ele é privatista, porque ele não vai querer... Blá, blá. Não sei se vai acontecer, mas sempre é interessante quando a pessoa chega lá e é obrigada a lidar com as contas públicas, né? Conta pública é muito boa lidar quando você está fora dela. Quando você está dentro, por exemplo, renegociar a dívida do Estado de São Paulo, o governador depende da concordância do governo federal, né? Para realizar algumas coisas que ele pretende. Mas esse recado aqui, Bolsonaro é candidato, é ele é o dono do voto. Não vem que não tem, não queiram vir com brincadeira, isso aqui é para o Tarcísio. Que diz sempre que pode, sou bolsonarista, ajoelha no milho, sou bolsonarista. Mas também sabe que isso pode ser um peso. Então, esse negócio, Bolsonaro é candidato, isso é dito para Tarcísio. E aí você tem, por exemplo, o Wilson Lima, que é governador do Amazonas, do União Brasil, bolsonarista, acima, nossa senhora. Aí ele diz o seguinte, que a participação política do Bolsonaro, presta atenção aqui no verbo, vai bem, foi importante para reavivar a direita. Foi. Imagina, Larissa, alguém que chega para você e fala, Larissa, olha, você foi muito importante, mas, ou para mim, vai bem, mas foi muito importante para reavivar a direita, mas agora a oposição precisa de uma alternativa menos radical. Adivinha quem ele citou, vai bem? Não vai me errar essa, vai bem. Quem será? Quem você acha que ele citou como alternativa menos radical? O Tarcísio. Então, o programa do PL não foi recado para a esquerda, para mim, né? Espera, será que a polícia já veio? Polícia ou ambulância? Fiquei na dúvida aqui. Polícia, não sei. Barulho de sirene. Deixa eu correr. O recado foi pro Tarcísio. Né? Na linha assim, vá fazendo coisas de direita, é o que nós esperamos de você. E na hora H você será nosso escolhido. Ou não. A verdade é que também, e para encerrar esse comentário, não vamos lá para a coisa do aborto e para as baixarias, a verdade é a seguinte, não sendo Tarcísio, tem qual alternativa? Michele?
Zema. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, se encaixa nesse perfil? Também não, porque tem voo próprio. Inclusive tem, goste-se ou não, ideias próprias. Hã? E claro, o Bolsonaro se espelha um pouco naquilo que fez o Lula, quando preso. Quem é o candidato? Até que o TSE não dissesse, como disse, que o Lula estava inelegível, o candidato era oficialmente o Lula, mesmo preso. Lembra-se disso, não? Uhum. Quando o TSE disse não, aí então ele fez o Haddad e arrumou uma inimizade com o Ciro para sempre. E botou o Haddad no segundo turno, e o Haddad teve quase desconhecido 40% dos votos. Hã? Ele está querendo usar a mesma tática, com a diferença de que no caso do Lula ainda cabia recurso, enquanto o PT manteve o Lula candidato. No caso do Bolsonaro não cabe mais. Em uma das condenações não vai acontecer. Hã? Mas essa é a natureza do jogo. Se você quiser... E só para encerrar o capítulo Bolsonaro, Hey, o inquérito que apura o esquema ilegal de joias do acervo presidencial deve ser concluído nesta semana pela Polícia Federal. A apuração está sendo finalizada e deve ser enviada ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal. Que faz o quê? Manda para a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República decide se oferece denúncia ou não. se Ok? você quiser, a propaganda do PL a gente conseguiu, limpa aqui do jeito que foi ao ar. Ah, consegui a propaganda. Põe o... Não, o Valdemar, no dia que eu não tenho o Valdemar falando, meu dia não é o mesmo. Dá mais eu na preciso, segunda-feira, né? eu preciso, porque assim, sempre que eu vejo o Valdemar falando, eu penso... deixa eu ver como é que eu digo isso aqui, que eu acabei de ter uma ideia perversa. Sempre que eu vejo o Valdemar, eu penso... Ainda bem que eu tô com as coisas bem guardadas, tá tudo certo. Vai, fala, Valdemar, vai. Nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro. Devemos isso a ele. É ele que tem os votos. O Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram do PL o maior partido do Brasil. Tá bom? Quem decide tudo é o Bolsonaro. Tá? E o Bolsonaro precisa disso, enfim. Né? E claro que isso é um recado a todos aqueles que a direita ambicionam ser o candidato. Tudo isso dito por esse exemplo do patriotismo nacional. Não é mesmo?